Obrigado aqui pelo tempo que vocês entraram e acessaram para poder participar dessa live com a gente. Esse aqui é um movimento de coaches certificados Gallup. A gente está vendo essa situação atual, muitos desafios, desafios profissionais, desafios pessoais, desafios familiares. E acho que é uma oportunidade boa da gente poder se conhecer um pouco melhor e saber como lidar primeiro com a gente mesmo e depois com os outros, né? Acho que é muito legal, até nosso trabalho, eu estar aqui com a Bel, juntos, a gente fazendo dupla, é um pouco disso, né? Cada um aqui está Exatamente. trabalhando sozinho, né? Estamos ajudando pessoas, temos feito a nossa parte, atendendo pessoas, acho que cada um dentro, né, do seu público, mas também, quando a gente se junta, a gente consegue construir coisas maiores, né? Com Então, esse certeza. movimento que a gente nomeou, batizou, de Talentos Unidos, aqui a gente tem 16 coaches de pontos fortes aqui no Brasil. A gente não costuma trabalhar junto, cada um tem o seu próprio negócio, às vezes alguns são de empresa, mas a gente está aqui para poder ajudar as pessoas. Por quê? Porque a gente acredita muito no que a gente tem em mãos, que é uma ferramenta poderosa, que é uma forma da gente poder se entender melhor, que é uma Uhum. forma da gente poder capturar melhor como lidamos naturalmente com a situação e o que podemos fazer, então, para reagir frente a mudanças tão grandes que têm acontecido. Né? Se vocês forem pensar, não faz muito tempo atrás, a gente ainda estava discutindo se fazia ou não sentido parar alguma coisa, de repente parou tudo. Não é? Muitos estão recolhidos, muitos ainda estão sofrendo porque tem que trabalhar. Né? Assim, eu fico muito preocupado com as pessoas que não têm opção, elas não podem ficar em casa, elas precisam sair para trabalhar e estão expostas ao risco. Então, quem está pagando o preço do conforto, por exemplo, de eu poder estar em casa aqui? Né? Uhum. E para não ficar impotente, para não parecer só, puxa, o que eu posso fazer aqui? A gente estar juntos é um momento muito importante. Por quê? Porque a gente pode trazer conforto, a gente pode trazer conceitos, autoconhecimento, ferramentas que podem ajudar pessoas a lidarem melhor com essa situação. Né? E eu acho que parte do nosso compromisso como coach de pontos fortes é ajudar pessoas a poderem navegar pelos seus desafios. Né? Uhum. Normalmente no dia a dia a gente já tem desafios, é claro, desafios de negócio, desafios pessoais, desafios de carreira, mas aqui a gente está num contexto ainda mais difícil. Né? Muitos estão se sentindo sozinhos, muitos estão buscando respostas, a gente tem visto muita polarização, muita discussão. Como é que a gente pode trabalhar mais juntos? É um momento em que muitos estão buscando ficar separados, mas a gente está separado fisicamente não significa que a gente não tenha que estar juntos em espírito, buscando algo melhor, buscando construir uma sociedade melhor. Né? Então, Uhum. o movimento Talentos Unidos é muito em cima disso. Né? De pessoas, acreditamos aqui que todos têm talentos. Todas as pessoas têm características boas, naturais, e que se a gente puder usá-los com sabedoria, pelo bem de um e do outro, pelo bem do próximo, a gente pode ir muito mais longe. Né? E por isso que a gente está aqui hoje, para poder inaugurar essa série, que Uhum. serão 10 lives, olha só que legal. Nessa semana e na próxima a gente vai poder abordar E diversos essa é assuntos. a primeira etapa do trabalho, né, Caleb? Vem coisa É, isso melhor aí. ainda depois. Né? Então a gente começa aqui com 10 lives Uhum. educacionais, para depois a gente passar também a fazer sessões de live coaching, em que teremos duplas de coaches atendendo pessoas ao vivo. Né? Então, depois Uhum. a gente conta melhor como é que vai acontecer isso, depois vocês entram também nas redes sociais para ver elegibilidade, mas a gente quer fazer atendimentos ao vivo, gratuitos, de pessoas que estejam precisando de ajuda e que se disponham a participar ao vivo também para poder compartilhar um pouco do que está passando. Uhum. Né? Aqui, Pessoas que querem encontrar sua força, né, potencializar tudo que elas têm de bom dentro delas para poder contribuir com esse momento também. sim, exatamente. Uhum. Aqui a ideia é o seguinte: quando a gente fala de pontos fortes, a gente vai sempre trazer aquilo que nos deixa mais fortes, aquilo que naturalmente fazemos bem, aquilo que atrai o nosso interesse. Então, quando a gente consegue compartilhar um pouco disso, acho que dá para passar um para o outro aquela busca de, puxa, como é que eu posso contribuir com você com o que eu tenho de melhor? E como é que você pode me ajudar com aquilo que você tem de melhor? Porque eu não sou completo, eu não sou Exatamente. perfeito. Uhum. Eu tenho meus anseios, eu tenho meus medos, minha ansiedade, minhas preocupações, mas um ajudando o outro, a gente consegue aqui crescer nesse processo. Uhum. Né? E aí, eu acho que uma coisa muito legal, né, do que a gente trouxe hoje, começa aqui a live de abertura, a gente queria falar um pouco, né, sobre essa ideia de como é que então eu posso alavancar os pontos fortes, né, e os meus talentos naturais para um momento de crise como esse, né?
E exatamente. para a gente poder se apresentar um pouquinho, nem todos nos conhecem, né? Então, meu nome é Ah, Caleb, isso. eu sou da primeira turma de coaches formados aqui no Brasil. É um grande Estivemos prazer juntos trabalhar nessa com turma, né, isso. Caleb? Né? A Bel, minha colega aqui de turma, né? E a gente Uhum, trabalha com paixão em cima dos pontos fortes, porque eu, pessoalmente, tenho trabalhado com grandes empresas, com executivos, e eu consigo atender desde executivos até, por exemplo, alunos universitários, ou mesmo aqueles que estão em época de vestibular, porque o que a gente está trazendo aqui é uma metodologia que ajuda pessoas a poderem se conhecer melhor, para fazerem escolhas melhores, para poderem uhum, se relacionar de forma melhor, para poder influenciar, né? Então tem tudo a ver com como a gente pensa, como a gente sente e como a gente se comporta. E, uhum. né, com a experiência que eu acumulei nesses últimos anos trabalhando, né, com o coach de pontos fortes, posso contar para vocês que é uma coisa muito transformadora. As pessoas, quando elas conseguem dizer eu sou eu e eu posso ser eu, não preciso ser outra pessoa, não preciso ser aquilo que se esperam que eu seja, eu posso ser eu e posso dar certo assim. Né? E aí a gente Uhum. quer trazer um pouco disso para cada um de vocês que está assistindo a gente, tá bom? Né? Junto comigo aqui temos a Bel, então. Né, Bel? Apresente-se, por favor. Então, Bel Matos, sou empresária aqui na região da Grande Florianópolis há mais de 20 anos, trabalho na área da saúde, tenho uma experiência bem ampla na área de saúde ocupacional, de gestão de clínicas, e nos últimos anos, faz 4 anos que a gente fez parte dessa formação, desde então eu tenho me especializado cada vez mais na área de consultoria de gestão estratégica, de cultura organizacional, engajamento de equipes, e o foco do meu trabalho sempre está no desenvolvimento de talentos, no quanto que eu posso usar a minha força para me unir com a outra pessoa que tem uma força diferente de mim e ter resultados ainda mais potencializados, ter resultados ainda melhores, seja em empresa, seja na minha vida particular, seja na minha vida pessoal, o quanto que a gente pode crescer unindo nossos potenciais. Tô vendo que entrou muita gente querida aqui, muita gente que eu gosto, amigas Priscila, Leia, a Rodrigo entrou agora também. Sejam todos muito bem-vindos, é muito bom estar aqui. Por que que nós começamos esse movimento, né? O Caleb já falou um pouquinho. Uma das coisas que mais me motivou a entrar nesse movimento de unir os talentos para ajudar as pessoas nesse momento de crise é que a gente está vivendo um momento de vulnerabilidade coletiva com muitas dores em comum, né? Nós, de repente, estamos sentindo os mesmos medos aqui na China, nos Estados Unidos, na Europa, estamos sentindo a mesma ansiedade, estamos sentindo as mesmas inseguranças. A gente está, como humanidade, muito vulnerável. De repente, nós nos vimos muito frágeis, né? Um vírus que está aí que a gente não enxerga, de repente, nos coloca numa situação de que a gente precisa realmente voltar para casa. E esse voltar para casa, para mim, tem um significado muito profundo. Quando eu volto para casa, eu volto para dentro de mim mesma, eu começo a me observar, eu começo a me analisar, eu começo a ver o quanto que eu tenho de força aqui dentro para poder vencer esse medo, vencer essas inseguranças, vencer essas incertezas. E essa força está nos nossos talentos, né? A gente, como coach certificados da Gallup, a gente sabe que o, a pesquisa que identifica os nossos talentos é uma pesquisa muito profunda, muito grande, que levou mais de 40 anos para ser concluída. É um estudo que começou com foco de descobrir o que os profissionais de sucesso fazem para terem tanto sucesso na vida deles. E aí essa pesquisa percebeu que as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que utilizam intencionalmente os seus talentos naturais. E todos nós temos talentos que nos diferenciam de outras pessoas, né? Todos nós temos talentos que nos tornam únicos, e é único mesmo, porque assim, ó, as chances de ter uma pessoa com o mesmo talento, com os mesmos talentos dominantes que eu, ou que o Caleb, é de 1 para 33 milhões de pessoas. Então, se eu descubro qual é a minha força, qual é a força que eu tenho dentro de mim para poder me posicionar melhor nesse momento de incerteza, para poder contribuir mais nesse momento de medos, de inseguranças, eu realmente posso deixar minha marca no mundo de uma forma bem mais efetiva. Então, a gente já viveu muitas... 1 em 33 milhões, exatamente. Nós já vivemos muitas coisas juntos aqui, tanto quanto como grupo, como quanto individualmente. Agora a gente unindo a força desses coaches todos aqui que querem ajudar as pessoas a alavancar a sua força, porque assim, ó,
a vulnerabilidade está aí na cara para todo mundo ver, né? A gente já sabe quais são nossos medos nesse momento. Agora, qual é a nossa força? Como que eu me diferencio nesse momento? Como é que eu posso realmente dar o meu melhor e deixar minha marca no mundo, nas pessoas, nas minhas relações, na minha família? Porque quando eu sei que assim, ó, eu penso de uma forma totalmente diferente do Caleb, né, Caleb? A Uhum. gente percebe que assim, o Caleb tem os talentos que eu não tenho. O fato do Caleb ter a excelência entre os principais faz com que ele fizesse tudo isso muito bem organizado, montasse todas as artes, divulgasse tudo de uma forma muito bonita. Eu, com a responsabilidade, me motivo a pegar, assim, trazer informação de qualidade na hora que eu puder para contribuir com o maior número de pessoas. Eu queria que tu me falasse, Caleb, conta um pouquinho da tua experiência. Eu sei que tem conexão, tem individualização, tem estratégico, que eu também tenho. Como é que os teus talentos estão trabalhando nesse momento de crise? Como é que eles estão contribuindo? Legal, Bel, obrigado. Aqui, eu acho que uma coisa interessante, né? Os talentos, como eles têm muito a ver com como a gente reage naturalmente, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos traz muita satisfação, tem tudo a ver com quem a gente é, né? Uhum, Então, o que eu sinto muito agora é aquele medo, aquela insegurança em relação ao futuro, e muitas vezes até uma polarização, uma questão, né, de pessoas não conseguindo se entender umas às outras. Eu vejo uhum, muito assim de que está todo mundo tentando acertar, né? Aqui a gente percebe que aqueles que defendem um tipo de isolamento ou outro, todo mundo quer o melhor. Alguns estão olhando a sim. questão da economia, outros estão olhando a questão da saúde. O que a gente está vendo hoje, né, que caracteriza muito a questão do mundo VUCA, né, que é volátil, incerto, é aquela ideia de que a gente não tem mais resposta simples, porque a gente mexe em um ponto, talvez a gente mexa em outro sem querer, e ao fazer Uhum, isso, talvez a gente crie um problema novo resolvendo o outro, né? E eu acho que a reflexão que a gente traz, então, é que não adianta mais tentar resolver as coisas de um modo quadradinho, não tem só resposta única, faz isso aqui. perfeito. Uhum, Né? A gente vai precisar de entender melhor o contexto, a gente tem que tentar entender melhor o que o outro está tentando trazer com o ponto dele e chegar uhum, juntos. uhum. Porque É o senão não momento adianta de nada. co-criar, né, Caleb? É o momento de Sim, co-criar. Uhum. sim, é co-criar. Por quê? Porque se eu chegar com uma solução e a outra pessoa não concorda, se der errado ela vai falar, culpa sua, mas quem está pagando o preço somos nós dois. Sim. Assim, quem vai pagar o preço é a sociedade, quem vai pagar o preço vão ser os mais frágeis de novo. Então, como é que a Uhum. gente agora consegue juntos tomar decisões melhores sem tomar só um partidarismo, né? E aí eu estou abrindo para É, qualquer tipo de partidarismo, né? Não estou sim, querendo ser sim. exclusivo em política. Para isso a É gente precisa ouvir interessante, outras Caleb, perspectivas. pensar, é interessante pensar como de repente a gente saiu da consciência do eu para entrar do ego para o eco, né? Eu vi o Otto Scharmer falando isso outro dia. De repente, Uhum, antes eu pensava muito como é que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, o que que eu tenho, eu. De repente, sim, o que eu faço impacta em todos os outros, né? O que eu faço reverbera de uma forma que eu perco realmente a noção do impacto sistêmico que tem cada passo que eu dou. Sair na rua hoje impacta na comunidade. Então, esse coronavírus trouxe muitas oportunidades da gente aprender e da gente crescer. E nisso eu vejo a minha intelecção, né, que eu tenho talento em intelecção entre os primeiros. Intelecção é um talento que gosta muito de refletir, de ouvir, de pensar. Eu não, tem gente que fala assim, Bel, parece que não tem opinião formada. E realmente, eu sou uma metamorfose ambulante de pensamentos. É um debate interno de ouvir uma coisa, ouvir outra, e querer realmente chegar num resultado que no final fique bom para todo mundo, mas a gente sabe que sempre vai ter algum sofrimento, todas as decisões vão ter algum risco, mas o que que esse coronavírus fez com que a gente de repente conseguisse tomar uma posição de sair do meu eu e tomar atitudes realmente pensando na comunidade, pensando no outro. Eu li um artigo outro dia falando assim, do Otto Scharmer. Ele dizia que anos a gente falando sobre a importância de diminuir a emissão de gás carbônico, em semanas a gente conseguiu, né? O quanto que isso realmente, quando a gente pensa em conexão, o quanto que tudo está conectado. O meu filho outro dia uhum. estava comentando comigo, mãe, parece que o céu está mais azul. E é verdade, se a Olha gente só. parar para contemplar, se a gente parar para olhar, quanta coisa boa está acontecendo, né? Uhum. Quantos inimigos também estão conversando para poder chegar num acordo melhor. Sim, até li do Noval Harari, eu achei muito bom, né? Ele colocando que hoje a gente está implementando coisas que a gente só faria com muita vontade, né? Por exemplo, a gente está fazendo lives aqui educacionais
escolas estão se transformando digitalmente, coisa que estavam falando, olha, a gente precisa se digitalizar. Está acontecendo, porque não tem saída, né? Sim. Uhum. Então, assim, momentos como esses são momentos de transformação em que a gente começa a fazer coisas que antes a gente falava, ah, mas e se, e se? Agora não tem e se, temos que fazer. E aí é engraçado que nesse momento os nossos talentos eles pulam, né? Eles aparecem, porque talento realmente é muito espontâneo. É aquela coisa que é aquele impulso muito natural que a gente tem de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, pessoa que tem talento de ativação, a gente sabe que sempre vai tomar iniciativa, sempre vai dar largada, sempre vai nos influenciar de uma forma positiva para fazer com que as coisas aconteçam. De repente, se nós percebemos que eu por exemplo, eu nunca tinha feito live, eu nunca tinha feito vídeo, eu tinha uma aversão para fazer isso. Na hora que eu percebo que um vídeo meu vai contribuir com os meus clientes, com os meus amigos, com os empresários que eu atendo, utilizando junto o meu talento de relacionamento, como que eu posso pegar realmente uma pessoa que é muito competente em alguma área, e aí eu peguei uma advogada trabalhista, foi a primeira live que eu fiz, para falar com os empresários sobre como que eles podem se posicionar estando legalmente protegidos na área trabalhista. Peguei uma amiga minha que é especialista em mercado financeiro e trouxe para falar como é que a gente organiza nossas finanças, o que eu pago primeiro, vale a pena pegar empréstimo, não vale? Ela veio e ela deu a opinião dela. Uma médica especialista em sistema imunológico para falar como que a gente pode proteger o nosso sistema imunológico. E aí a Márcia aqui está perguntando como que eu descubro meus verdadeiros talentos. Márcia, eu já vou dar até a vez para o Caleb, que acho que ele está com vontade de falar isso, e a gente tem várias formas de descobrir os talentos. A gente vai se complementando aqui para eu não falar demais. Uma delas é fazer o teste. Tem um teste que é feito para isso, que é eu até peguei o livro. Peguei. Aqui nesse livro, Descubra Seus Pontos Fortes, tem um teste que tu consegue... Vem um código atrás, deixa eu ver se isso aqui é novo. Ó, vem uma para te raspar aqui para poder pegar o teu código e fazer o teu teste para identificar quais são teus talentos dominantes. Ah, esse é o mais novo, o meu é antigo. O outro só no sebo, não compre usado, porque alguém já usou o código, aí você vai comprar o livro e não vai ter o teste. Então compra o novo, esse aqui está nas livrarias, e é o mesmo esquema. Ele vem, então, aqui na contracapa com uma raspadinha, você raspa, vai ter um código, você acessa o site e responde. Meia horinha para responder, 177 questões, e ele vai revelar para você quais são os seus 5 principais temas de talento, né? Então, a Bel comentou sobre alguns deles, como ativação, né? Aqui, a gente como trabalha com isso, né? Então, a gente sempre está falando dos nossos. Então, agora eu vou falar dos meus, a Bel fala dos dela, né? Daí a gente já vê um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu tenho conexão em primeiro, individualização, estratégico, excelência e relacionamento. Bel, conta os seus aí. O meu começa com responsabilidade, estratégico, disciplina, intelecção e relacionamento também no final. Mas existem outras formas, viu, Márcia, de descobrir os talentos. Essa é realmente que vai te dar é uma ressonância magnética, vai mostrar realmente quem tu és, como é que tu pensa, e é muito legal. Precisa fazer, Pri, tu vai adorar ver o resultado. Bem-vindo, Geraldo. O Geraldo é um que tem talento futurista, estratégico, ele também já fez o teste e já conseguiu identificar alguns talentos legais que ele tem, que contribuem muito para ele como líder, para ele como nas relações dele. É muito legal a gente conhecer esse talento. E pessoas que têm talento, carisma, por exemplo, quem tem talento carisma e que está preso em casa nesse momento, é uma pessoa que está realmente sofrendo demais, porque o talento carisma é um talento que gosta de estar em contato com outras pessoas, gosta de estar saindo, gosta de estar vendo novidades. Como que eu posso me adaptar nesse momento, tendo um talento que me impulsiona para sair, como ativação também, né? Que tem vontade de começar coisas novas. Mas eu estava falando para a Márcia que existem outras formas de a gente descobrir os talentos. Primeiro é pensar em algo que tu amas fazer, mas que tu gostas tanto de fazer que tu nem sente o tempo passar quando tu está fazendo. Esse é o indício que tu está utilizando um talento teu. Tem gente que às vezes se depara diante de uma planilha e viaja naquela planilha durante horas e não sente que passou tempo, que programador na área de informática fica lá horas, as pessoas chamam e ele nem se desliga. Normalmente são pessoas que têm talento analítico, que ficam nessa análise dos detalhes, não sei o quê. Quem tem o talento ideativo?
tá sempre tendo ideias novas, tá sempre pensando numa forma diferente, numa outra forma de. Eu tenho vários talentos com talento, vários clientes que têm talento ideativo. Eu falo assim, tens que ter ou uma parede para te poder anotar, colocar post-its e anotar todas as ideias que tu venha para tu não perder nenhuma e não ficar na ansiedade que tu perdeu. Eu tenho uma cliente que ela anda com uma folha A3 dentro da bolsa para ela poder estar anotando tudo que vem de ideia, para ela não perder nenhuma oportunidade. Então, assim, os talentos, um indício de que tu está utilizando teu talento é algo que tu gosta muito de fazer que não tem como, e que tu nem sente o tempo passar. Tem outra forma, queres falar, Caleb, para não ficar só comigo? Então, a gente, né, quando a gente fala de algo natural, então, a gente tem a ver com aquilo que passa o tempo rápido, você nem percebe o que fez, né? Assim, Uhum, é a ideia de flow, um conceito bem interessante, né, em exatamente. que você consegue, o tempo se dissolve, você está tão imerso naquilo que você está fazendo que basicamente, oh, já foi, né? Uhum, Então, talento tem muito a ver com isso, tem a ver com aprendizado rápido, algo que você, sabe aquelas coisas que quando alguém fala, meio que você já sabe o que vai acontecer lá para frente, você já, né, muitas vezes quando a gente está estudando, tem matérias que a gente fala, puxa, mas de onde que veio isso aqui, né? Mas tem outras que você fala, uau, eu gostei tanto, você já faz uma pergunta que até o professor já fala, ah, mas eu vou falar isso daqui a pouco, né? Então, tem a ver com aquilo que você aprende rápido, né? Coisas, então, uhum, que naturalmente você captura, né? Talento uhum, tem muito a ver, então, com o quê? Essas reações naturais que a gente tem, que querendo ou não querendo, a gente está fazendo. Né? Eles uhum. são recorrentes, eles estão acontecendo com consciência ou não. Né? Tu aprende rápido, tem prazer em aprender, né? Eu atendi uma advogada outro dia que ela tinha talento restauração. Ela amava estudar processos antigos e ver, restauração não, desculpa, é contexto. Restauração Uhum. também, ela tinha restauração também, mas o contexto, que fazia com que ela visse tudo que já tinha acontecido antes, para aquilo servir de base para ela criar as novas teses, as novas defesas, para ela poder realmente ter um embasamento muito sólido. Então, assim, enquanto outros pensam no estratégico, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu puxar por esse caminho, tem uma visão mais criativa, tem um advogado que vai ter uma mais de análise mais criteriosa, de estudar realmente o que já aconteceu, o que já foi feito, e isso para advogado é super importante, né? Mas é engraçado como às vezes até as profissões, não são todas, na verdade só tem um talento que a Gallup identificou como presente, muito presente numa profissão, que é a empatia na área de enfermagem, né? Uhum. Então não existe relação de talentos com profissão, mas existe como que tu te posiciona naquele papel que tu executa, naquela tarefa, naquela função que tu faz. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o talento restauração, ela é um líder que vai ver um problema e vai ficar motivada. Eu atendi essa semana passada, a pessoa assim, ela via o problema e ela fala assim, gente, já estou vendo a solução para isso, já estou vendo a solução para aquilo, eu sei que vai... E ela se sente motivada com essa situação que a gente está vivendo, porque são muitos problemas em evidência e eu quero sim resolver esses problemas. Então, o talento restauração, ele tem esse prazer de ver a solução que está por trás do problema. Então, aprendo fácil, é uma forma de te identificar que tu tens um talento dominante. Entro em flow, não sinto o tempo passar quando eu estou fazendo alguma coisa que eu estou utilizando o meu talento dominante. E qual é a outra forma, Caleb? Assuntos de interesse natural, então, coisas que você orbita, querendo ou não querendo, aquilo te chama atenção. A gente, né, entende que talentos são como filtros de como a gente processa a realidade. Então, aquilo que salta aos seus olhos, por exemplo, agora pensando nesse momento de crise, aquilo que me incomoda não necessariamente é o que incomoda mais a Bel, não é necessariamente o que mais incomoda a minha esposa, não é necessariamente o que mais incomoda meus amigos. Mas o que Uhum, que eu entendo então? E aí eu tenho que assumir responsabilidade por quem eu sou. Aquilo que me incomoda é onde eu posso atuar, porque aquilo tem a ver com o que o meu olhar já foca naturalmente. Uma vez que eu entendo isso e eu sei que eu tenho a possibilidade de fazer a diferença, nesse sentido, é onde eu posso contribuir com meus talentos. Né? uhum, Então, essa área de interesse também. Então, aprendizado rápido, flow, interesse. E, junto com isso, entra a questão da excelência, muitas vezes inconsciente. Algo que uhum. você faz, depois que você fez, o pessoal até elogia, você nem sabe como você fez. Você Essa é fala, uma ah, evidência bem clara de talento, como é que eu porque fiz? aham. Porque o talento é tão natural, é tão espontâneo que tu nem percebe que tu está utilizando. E realmente, quando alguém vem te elogia, te valoriza, que tu vê que tu teve um desempenho acima da média naquilo, é uma outra evidência que tu estás utilizando o talento. Eu vou aproveitar aqui que o Fabrício, que tem o talento carisma, ele contribuiu com a gente. Valeu, Fabrício, obrigada. Ele falou que agora, nesse momento de isolamento, ele está usando o carisma fazendo encontros online com pessoas que lhes são muito amadas. Jantam junto, tomam café, fazem.
Sabe o que aconteceu isso comigo, Fabrício? Foi muito legal. Meus irmãos, no domingo passado, eu não tenho talento carisma, mas eu tenho talento relacionamento entre os cinco. Irmãos, eu tenho 4 irmãos, 2 irmãos e 2 irmãs. Gente, em 3 anos, eles me visitaram uma vez. E no primeiro domingo do isolamento, me ligaram do WhatsApp de surpresa. Foi tão gostoso receber essa visita online, Fabrício. Ele contando aqui que ele tem feito isso com os amigos. Como isso é bom, a gente receber essa visita. Os carismáticos vêm ao nosso encontro, né? É natural que eles liguem pra gente, que eles venham. E aí a gente é pego de surpresa dentro de casa, sem nem esperar, e a visita entra. E como isso estava difícil de acontecer antes do coronavírus, né? Como é gostoso agora a gente, de repente, ver o celular, você está tocando de vídeo e eu estou aqui com a pessoa na minha frente. Legal, muito obrigada, Fabrício. Valeu a tua contribuição. Então é isso. Para quem não puder fazer o teste agora, mas eu recomendo que faça. E quem fizer o teste, gente, atenção, é muito importante. São 35 minutos de isolamento, aí é mesmo, sem interrupção. Fiquem sozinhos, se concentrem, façam com atenção, porque cada pergunta passa em 20 segundos. E o objetivo é esse mesmo, que tu responda de forma automática e responda sem pensar muito, porque é aquela resposta mais espontânea que é a mais verdadeira, e que tu respondas não de acordo com aquilo que eu queria ser, mas aquilo que eu sou mesmo. Porque se tu responde com a tua verdade, dizendo é assim que eu ajo, assim que eu penso, que ele vai ter perguntas assim: eu amo estar com pessoas de quem eu conheço bem, com quem eu me relaciono, eu amo conhecer pessoas novas. Nenhuma das duas é errada. As duas respostas são certas. O importante é que tu responda a tua verdade, porque aí na hora que tu vai ver o resultado, tu vai se sentir muito assim, gente, essa sou eu. E aí depois que eu descubro quem eu sou, descubro qual é a minha força, é só potencializar e fazer acontecer. Porque olha, os resultados, eu sou a prova, assim, os resultados são incríveis. A gente realmente consegue se destacar. A pesquisa da Gallup fala, entre outras 10 mil pessoas da nossa área de atuação. Outro dia, só para ilustrar, eu atendi uma cliente que ela chegou assim meio na defensiva, sabe? Ela veio para mim através da IAG, que é uma empresa que eu atendo, e ela chegou e falou assim: coach tem aos montes, é só eu dar um chute aí que vai ter balaio de coach para... Eu não sei o que tu vai poder fazer por mim. Tudo bem, né? Eu só fui perguntando e questionando e fomos lá no final assim: Bel, tu és luz na minha vida. Como é bom ter te encontrado. E ela me manda mensagens assim, é muito gostoso de ver, porque assim, ó, é a gente entender que aquela reação dela é ela sendo ela natural e não é nada comigo. Então assim, eu acolher o outro, eu entender. E eu queria conversar contigo, Caleb, aproveitar essa oportunidade, porque assim, ó, o nosso foco desse trabalho é unir as pessoas. E a gente sabe que já existem relatos de que na China aumentou o número de divórcios, por exemplo, na época do coronavírus. Teve recorde. E a gente não quer que isso aconteça aqui no Brasil. A gente quer que as coisas fiquem em paz. Então, como que a gente pode ajudar as pessoas a usar os seus talentos para se relacionarem melhor dentro de casa? Tens alguma dica? Então, uma coisa legal, né, é a gente começar a prestar atenção naquilo que nos irrita. Né? Isso é meio curioso, porque aquilo que é muito natural para a gente tem falado do talento, né, como aquilo que eu gosto e tudo, mas também talento tem a ver com aquilo que me irrita muito fácil. Por quê? Porque pessoas que reagem diferente à situação do que eu, quando eu não entendo, eu falo, mas como é que reage assim? Como é que uma pessoa pode ser assim? Né? E quando você começa a perceber isso do que te irrita, isso também às vezes é uma pista para o seu próprio talento. Só que ao invés de você transformar isso então em uma crítica, uma forma de separar as pessoas, tenta entender um pouco o que está por trás do que a outra pessoa está tentando entender. Quando a gente fala agora de relacionamentos, e aí eu aplico isso na relação que eu tenho com a minha esposa, mesmo com as minhas crianças, né, eu tento identificar quais são os talentos que elas têm, né, dada a experiência que eu tenho, falando, por que está reagindo desse jeito? Ao invés de pensar, está fazendo isso para me irritar. Não. As pessoas estão tentando lidar com a situação da melhor forma possível. Um dos conceitos básicos, princípios que a gente usa para desenvolver os talentos é o seguinte: lidere com intenção positiva. Então, espere o melhor das outras pessoas. Tente entender que a outra pessoa também está numa situação estressante, ela também está privada de muitos dos seus prazeres, de suas vontades ao estar em casa, isolada. Não é que não gosta de você, mas assim, todo mundo está numa situação tentando se ajustar. Né?
Quando eu, então, entendo, por exemplo, minha esposa ela tem imparcialidade. Para ela é muito importante ter rotinas e processos, Uhum, horários para as coisas, né? uhum, Ela se programa antes. Então, toda vez que eu furo a programação dela, eu acabo tendo um problema com ela. Então, uhum. o que que eu posso fazer? Eu podia falar, mas por que que você fica fazendo isso, né? Que chatice, né? Seja mais flexível, seja ágil, né? Isso não vai resolver nada, gente. Isso não resolve nada. Isso separa a gente. Mas uma vez Uhum. então que eu entendo que para ela rotina é importante, horário é importante, e ela precisa de ajuda aqui em casa, e eu aqui estou atendendo, mas também estou ajudando, estou ensinando, né? Todos nós estamos com papéis múltiplos, especialmente nós que Sim, temos filhos, né? Até a sim. gente vai ter uma live sobre home office amanhã. É assim, é desafiador. Então, o que que eu me coloco? Eu me coloco à disposição, mostro para ela os horários que eu tenho de atendimento e os horários Uhum. que eu tenho livres. Então, ela, a partir disso, ela É, tem a previsibilidade. perfeito, perfeito. Dentro disso, ela me dá a liberdade. Então, nesse horário que eu estou bloqueado, por exemplo, agora da live, ela não vai chegar e me pedir nada, ela não vai Uhum. ficar brava que eu estou Porque, na porque live. Ela, já foi organizado os horários antes. sim, né? Perfeito. Ela tem responsabilidade, igual você também, Bel. Então, olha Uhum. que legal. Para ela, combinado é honrado. Sim, sim, Então, para quando nós é muito ela fala, não, importante. vai fazer, tá bom. Agora, quando eu vou fazer, eu tenho que fazer. Então, hoje, por exemplo, eu ajudei a preparar o jantar. Ela me pediu, eu falei, não, vou fazer. Eu estou com tempo, eu vou fazer, né? Então, eu acho que é um pouco disso. A gente entende que, nesse momento, especialmente, temos que fazer esses ajustes que muitas vezes no dia a dia a gente não teria que fazer. Uhum. Ao invés de separar, então, como é que a gente pode se unir, né? E aí, Entendendo que a minha forma de pensar, de sentir, de agir é única, né? As sim, pessoas não pensam, não sentem e não agem como eu. Então, hoje eu atendi à tarde eu tive uma sessão que eram 3 sócias. E elas me deram um feedback assim, Bel, o melhor que aconteceu hoje é que a gente está mais unida. O que antes me estressava nela, hoje eu admiro. O que antes eu a estressava, hoje eu tenho admiração dela e ela vem me buscar o meu apoio nesse sentido. Porque uma delas tem comando, competição, tem estratégico, é muito da ação, muito da execução, muito de planejamento também. E as outras são muito de relacionamento. Então, assim, quando a gente reconhece que eu tenho forças que são minhas e que tu tens forças que são tuas e que a gente pode realmente se unir e conseguir um resultado melhor, elas já conseguiram definir quem vai falar com o cliente, quem vai falar com o parceiro, quem vai realmente fazer o plano. Então, como que eu posso usar o meu talento em benefício das pessoas que estão ao meu redor? Como que eu posso reconhecer, como tu reconhece a força da tua esposa de criar processo? Imagina, ela tem parcialidade, eu tenho individualização. Individualização, a gente fala assim, que nos talentos, imparcialidade é aquele que, quando for comprar um presente para a equipe de trabalho, vai comprar tudo igual para todo mundo porque quer ser justo. Então, eu vou dar o mesmo coisa para que ninguém se sinta menos ou mais pelo presente que recebeu. A individualização já vai pensar num presente específico para cada pessoa, olhar o detalhe, vai lembrar, vai escrever uma cartinha pensando no momento. Então, assim, o quanto que eu realmente saber que quando a pessoa dá tudo igual para todo mundo, ela não está me desrespeitando. Ela está realmente querendo que eu me sinta, sentindo que ela foi justa, que ela está sendo justa, que ela está olhando para todos com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, que eu não quero que ninguém se sinta menos, né? E quando a individualização for dar, normalmente não ofende ninguém, porque a pessoa se sente que aquilo foi feito para mim. Então, quando eu reconheço a diferença e reconheço o quanto que o outro pode contribuir comigo, por exemplo, quem tem o talento. Vamos imaginar o carisma, que eu já falei, que o Fabrício deu o exemplo dele aqui, e o intelecção. Eu tenho talento. Eu lembro que o Fabrício fez parte da nossa primeira turma também. Então, eu lembro que assim, a intelecção ela é muito fechada, muito quieta, muito na dela, né? Quando o Fabrício chegou e aí, Bel, me fala mais sobre tu, o que tu faz, como é que. Ai, eu me senti tão em paz, ai, que bom. Aí ele já me apresentou para outra pessoa e já foi para outro lado, e foi, né? Porque o negócio dele era conhecer todo mundo. Eu já fiquei com aquela ali e me senti assim, pronto, tô dentro, né? Me senti incluída já, porque eu preciso, e o meu relacionamento gosta de fortalecer laços. Então, assim, eu tenho amizades de mais de 20 anos, eu sei que o Fabrício também tem, mas para mim é muito mais importante fortalecer vínculos do que criar novos.
E aí tem momentos da vida da gente que a gente precisa criar novos. Aí como é que o carisma vai nos ajudar? Eu falo assim, eu não vou para uma festa onde eu não conheço ninguém sem saber que tem um carisma que pode ir lá me apresentar também, porque aí eu vou encontrar alguém que eu vou continuar conversando, eu fico em paz. Então é saber assim que eu posso buscar forças. E nesse momento dentro de casa, que eu tô, por exemplo, aqui está só eu e o meu filho. Eu com talento e responsabilidade, a minha tendência é o que ele não fez, eu já vou fazendo. Ou então querer que ele faça na hora que eu quero que ele faça. Não é assim que funciona, é do jeito dele, né? Então, eu que já tenho autoconhecimento, já consigo delegar, olha, Thiago, a tua tarefa é levar o lixo, é guardar a louça, para quando eu tiver mais louça para lavar, eu vou lavar, e tu guarda, tu seca. Então, assim, a hora que ele vai fazer, se é de madrugada, não me importa. O importante é que ele sabe que quando tiver mais louça na pia, não pode mais ter louça para secar. E aí as coisas vão se acertando, né? Porque aí chega no final dessa quarentena, a gente vai estar mais unido, a gente vai estar mais fortalecido, a gente vai estar mais... Os nossos relacionamentos vão estar melhores. Sim, eu acho que aqui um ponto interessante, né, que a gente traz quando trabalha com pontos fortes, é que nós não queremos simplesmente respeito. A gente quer mais do que respeito. Mais do que falar, ah, tudo bem, você é você e eu sou eu do meu jeito. Mas é assim, como podemos trabalhar melhor juntos? Uhum, Né? exatamente. Na ideia de que os talentos se somam, eles não são Uhum, antagonistas, né? Até uma coisa legal uhum, desse teste, nenhum talento é melhor do que o outro e não existe, exato. ou você tem relacionamento, ou você tem carisma, ou você tem imparcialidade, ou você tem individualização. Já lidei com pessoas que possuem ambos dos cinco Uhum, principais, elas sabem lidar. Então o teste não uhum, foi desenhado para a gente tentar pegar uma questão de extremos, né? Ou você é A, ou B, ou exatamente. azul, ou amarelo, ou verde. Não, não. Nós somos uma mistura única, que a Bel já falou até no começo, né? 1 em 33 milhões. Vamos apreciar essa diversidade, né? Vamos buscar como trabalhar melhor juntos. Cada um Uhum. pode trazer, então, uma perspectiva distinta, né? Olhando essa questão de misturar os filtros, é como se a gente pudesse ver cada um uma cor diferente. Olha a infinidade de cores que a gente pode juntar. E olha quanta sabedoria tem a gente poder trabalhar juntos, né? Exatamente. Então, muito do que a gente traz aqui, né, nesse movimento de talentos unidos, não é só o talento dos coaches unidos, é o talento de vocês juntos com a gente. Uhum. É uma De conversa todos nós. interativa. A gente não está aqui para ensinar vocês. A gente pode até entender mais sobre talentos, ter mais uma questão técnica, mas o que a gente busca é aprender juntos, porque a gente está lidando com uma situação nova em que ninguém tem a resposta pronta. Vai ser muito fácil daqui a alguns anos alguém olhar para trás e falar, eu já sei o que, que é, porque já foi. Mas quem está vivendo esse momento está com os mesmos medos, mesmos anseios. A gente não sabe quanto tempo Uhum. vai durar o Uhum. isolamento, não sabe se vai funcionar o isolamento. A gente não vai saber quem vai pegar ou não o vírus. A expectativa é que no final todo O mundo vá importante é que a pegar. gente vai pegar e a gente tem que estar forte para pegar, né? Tem que estar com o nosso sistema imunológico protegido. E aí a disciplina vem legal, hein? Para poder todo dia tomar 15 minutos de sol, lá entre as 10 da manhã e 4 da tarde, isso já ajuda a proteger. Para poder fazer atividade física. Olha quanta gente ajudando a fazer atividade física na internet, no Instagram. Como isso é bom, porque realmente isso nos mantém ativos, isso mantém a nossa saúde e até o nosso estado mental mais positivo. Eu quero responder uma pergunta aqui do Marques, ele pergunta se tem esse teste fora do livro. Tem sim, no site da Gallup, tu consegue entrar lá no site, comprar o teste no site, já fazer e o resultado sai na hora para ti. É super positivo, vale a pena, Max. Faz e depois me conta o que que deu que eu te ajudo a te desenvolver aí. Conta comigo. Ah, E aí vocês vão ver, é o desculpa, que é eu acho interessante. que Oi? mexi alguma Diga. coisa aqui que eu perdi. Tá, deu certo, desculpa. Pode Né? falar. Até teve uma pergunta, né, no meu stories quando eu coloquei uma pergunta prévia. O Bruno ele perguntou: quando que eu preciso responder de novo, né? Qual que é a indicação, né? E aí, Bel, o que que você acha? Quando é que a gente tem que responder de novo o teste? Não precisa. Não precisa responder de novo o teste. É os teus talentos, é quem tu és. Aceita que dói menos. É isso que eu sou. Aceita, potencializa, desenvolve, faz com que isso realmente vire luz na vida das pessoas, faz com que isso vire uma força que faz com que tu possa contribuir, te relacionar melhor, que tu possa executar melhor, planejar melhor, porque os talentos eles se dividem em 4 áreas, né? Tanto de execução, planejamento, relacionamento e influência. Eu não preciso ter os talentos nas 4 áreas, mas eu posso utilizar de que forma a responsabilidade é um talento de execução, por exemplo, mas ela também pode me ajudar a fazer planejamentos. Então, de que forma que eu vou usar
os meus talentos para ter melhores resultados no momento que eu tenho que atuar sozinha, de que forma que eu posso realmente buscar um parceiro que vai me ajudar a conseguir coisas melhores na minha vida. Como que eu posso me relacionar melhor sendo quem eu sou? Não tem necessidade de fazer de novo. Se tu fizer de novo, vai acontecer o quê? Vai poder um subir um pouquinho, o outro descer um pouquinho, mas os principais vão estar sempre ali como teus talentos dominantes. Sim, e uma coisa legal, por isso que a gente consegue trabalhar o coaching no longo prazo, que é um desenvolvimento, você constrói em cima de quem você é. Então você não precisa, agora sou outra pessoa. Não. Uma vez que você entende suas características, a sua essência, você consegue cada vez mais ir se desenvolvendo. E a parte boa, o que é? Não tem fim. Não tem um teto. Olha, agora atingi o máximo do que minha excelência é capaz. Não tem. O que eu consigo é cada vez mais ter maestria naquilo que eu faço. Assim como um artista domina a sua arte, a sua técnica, assim como o cirurgião domina os seus instrumentos, assim como um carpinteiro ele domina as suas ferramentas. A gente pode dominar nossos talentos e ser cada vez mais criativos, inovadores e adaptáveis a situações novas, como essa, por exemplo. E é um pouco disso que a gente quer trazer para vocês. Aqui o Henry está nos perguntando como é que os nossos filtros têm nos ajudado ou atrapalhado na crise. A gente até conversou um pouquinho sobre isso. Bem-vindo, bom te ver. Então, assim, ó, o meu me ajudou a... Como eu trabalho muito com empresários, eu tenho que chegar, e são de segmentos muito diferentes, então assim, tem hora que é um dono de restaurante, outra é uma importadora, outra é uma clínica médica, outra é um dentista, enfim, são uma metalúrgica, e eles chegam nesse momento com demandas muito graves, muito urgentes, muito importantes. Uns têm caixa, outros não têm fluxo de caixa, outros vão ter que demitir, outros não... Então assim, o meu estratégico nesse momento, eu entro na sessão e aí eu vejo assim, o quanto que eu consigo pensar em ajudar a pensar e a fazer questionamentos para que eles encontrem realmente oportunidades naquilo que eles ainda não viram. Então, o meu talento nesse momento, na minha atuação, ele tem me ajudado a fazer com que as pessoas encontrem caminhos que elas não tinham vislumbrado ainda. E isso eu dou crédito ao meu talento estratégico. Que tem contribuído muito nesse sentido. E para ti, Caleb, me conta, como é que teu talento, qual o talento que está te ajudando mais ou como que eles têm te ajudado nesse momento de crise? Pensando aqui na questão do coach profissional também, né? Como eu tenho lidado muito com executivos, eu uso muito da minha individualização para poder ler o que se passa, né? E junto com o estratégico, né? Que a gente compartilha também. Então eu tento mais ou menos ler o que a pessoa está pensando, né? Onde é que ela quer chegar e qual que é o anseio real. Então, eu sei que para poder ajudá-la, não que eu tenha resposta, mas eu preciso entender onde é que está a dor. Uma vez que eu consigo capturar onde está o ponto de interesse dela, eu consigo rapidamente ajudá-la a identificar possibilidades com o estratégico, né? Assim como você, a gente, né, a coisa mais legal, opa, abriu-se um mundo de possibilidades, né? Exatamente. O que mais irrita, né, é só ter uma opção. Não tem opção, aliás. Não tem opção é pior. Não tem opção, só pode fazer isso. E daí, para o que a gente está fazendo aqui, né? Não é? Exatamente. E sempre tem outras opções, sempre tem outros caminhos. Para nós que temos o talento estratégico, essa é a nossa forma natural de pensar, né? Mas aí, é a forma como a gente tem contribuído. Né? E aí eu acho que também daí eu trago conexão junto para a pessoa poder perceber que coisas estão conectadas, né? E entender que ela também não é a primeira pessoa que está sofrendo isso na história da humanidade. Quando ela entende que ela faz parte de algo maior, ela pode perceber então que talvez também tenha saída. É um momento. Todo mundo está passando por dificuldade, mas juntos a gente vai para frente. Então, eu trago muito dessa perspectiva de tentar olhar uma coisa um pouco mais macro, né? Como até é uma cosmovisão, o negócio de você poder olhar um pouco maior e falar, espera aí, né? Sai um pouquinho só do seu mundo. O que mais tem a ver? Quantas famílias tem a ver com o que você está fazendo, né? Então eu trago muito disso quando eu estou lidando com conexão, que eu acho que é uma forma da pessoa se sentir integrada, entendida, e a partir disso ela também poder atuar em cima e falar, puxa, que legal, eu também tenho uma responsabilidade em cima disso. O relacionamento tem me ajudado muito a superar isso, então eu tenho buscado tanto pessoas que eu sei que podem contribuir umas com as outras e uni-las, né, fazer com que elas cheguem umas às outras, quanto ainda continua fazendo para mim mais sentido. Sábado eu ia até fazer uma live, no final eu desisti. Fazia mais sentido para mim estar conversando com uma pessoa no particular do que estar fazendo uma live naquele momento que eu sabia que eu ia contribuir mais, ia ser mais significativo. Para mim, seria mais significativo eu estar com alguém próximo do que estar com todos
um pouquinho só, de uma forma mais superficial, não tão intensa. Então, o meu talento e relacionamento tem contribuído muito nesses momentos de crise também, de assim, entrar em contato com uma amiga que eu sei que está sozinha, que tá de repente se sentindo, não está trabalhando realmente, tá de férias, pessoas que estão de férias, que eu sei que nesse momento ficam meio... Então, na hora que eu consigo parar de trabalhar, fim de semana eu tenho buscado ficar mais com pessoas que são queridas para mim, que são importantes. Assim que eu tenho usado meu talento na crise também. Ah, que legal. E aí, o Angel também colocou aqui, né, como tem atrapalhado, por exemplo, para mim, conexão, né, da mesma forma como é forte trazer esse discurso de juntos, juntos, unidos, me irrita muito, né, a questão de polarização, de pessoas que querem ser altamente egoístas nesse momento, ao invés de pensar no todo, estão pensando só em si, né, são coisas que me chateiam bastante, né, e aí poder lidar então com pessoas que estão buscando o melhor, trabalhar em equipe com aqueles que têm uma questão de querer ajudar o outro, isso me energiza, né? Uhum. Então, assim também, não, a gente está falando de talento, eu falei um pouco da irritação também, é um pouco disso, nem tudo são flores, né? A gente talvez, é um momento de a gente ver o melhor ou talvez o pior da humanidade, né? Uma crise revela muitas facetas humanas, né? É. É interessante a gente pensar que o talento, como é uma forma natural, ele pode ser ou um ponto forte ou até um ponto fraco, se ele não estiver Uhum. sendo utilizado em meu benefício. Então, por exemplo, semana passada teve um dia que eu perdi o sono à noite pensando num cliente que eu ia atender de manhã, como é que eu ia poder contribuir, porque eu não conseguia ver uma saída para ele. Ah, E aí só que assim, não sou eu que tenho que ver a saída, né? É ele que vai ter que encontrar o caminho melhor, eu vou ter que só que conduzir. Então, às vezes, a minha responsabilidade me atrapalha nesse sentido, de eu ver tantas dores, ver tanta situação de que eu me sinto na obrigação de ajudar a resolver, e aí eu ter que me recolher à minha insignificância e entender que não é minha responsabilidade resolver o problema do outro, e sim ajudá-lo a encontrar as melhores soluções, ajudá-lo a encontrar o caminho que vai ser melhor para ele, né? Então, nesse sentido, quando o Henry pergunta como é que o talento pode atrapalhar, eu sinto que a minha responsabilidade às vezes atrapalha nisso, de eu perder o sono pensando numa situação que eu não preciso, né? Que uhum. não me cabe. Sim. Vamos ver se tem mais perguntas aqui, Tem, eu legal. marquei uma pergunta aqui. Olha só, Uhum. né, essa aqui é super legal. Na hora de montar uma equipe, uma sociedade, é ideal pesquisar os talentos da pessoa antes para saber se complementa os meus? Facilitaria o trabalho ou pode gerar muitos conflitos, hein? Então, é uma boa pergunta, Mariana, eu gostei. Na verdade, na minha opinião, não precisa pesquisar os talentos antes, mas quando tu descobrir os talentos dela, como é que vocês podem se complementar? Como é que vocês podem realmente se ajudar sempre? É, pensando diferente ou pensando igual em alguns aspectos. Igual vocês nunca vão pensar, porque a combinação de talentos é única. Mas tanto que a Gallup não recomenda esse teste para teste seletivo, não é um assessment para fazer um teste seletivo, por exemplo. Realmente é uma forma de identificar a tua força e como, com a tua força, tu pode dar o melhor naquela sociedade. Como é que uma pessoa que tem tantos talentos na área de relacionamento pode contribuir contigo que tem tantos talentos na área de execução? Ou se vocês duas... Eu atendi uma empresa uma vez que a empresa inteira, assim, eu peguei diretores, gerentes e os coordenadores. Assim, era uma empresa pequena, não era uma empresa grande. Mas eram todos na área de relacionamento e influência. Tinha um talento perdido de uma pessoa, mas entre os cinco, assim, entre mais de 60 talentos, tinha um na área de planejamento estratégico. Então, realmente, eles precisam sempre de uma consultoria para pensar estrategicamente com eles, porque senão eles não conseguem. Mas como que a gente pode ali dentro potencializar a força e melhorar o relacionamento com o cliente, o relacionamento com a equipe, quanto que isso tudo, usar isso também para fazer planos, para organizar, para que eles fiquem trabalhando de uma forma mais harmônica. Então não vejo como uma necessidade de buscar. Se tiver que complementa, melhor. Mas a gente pode sempre se complementar na força que a gente tem. Não sei qual é a tua opinião, Concordo, Caleb. concordo. Acho que aqui a parte mais legal é essa, né? O teste ele ajuda a gente a entender o que a gente tem de melhor. Quando a gente Uhum. entende o que tem de melhor, fica mais fácil de saber como lidar com os outros, como os outros são diferentes da gente. E, olha que legal, pessoas diferentes, eu até deixei marcado aqui, né? Pessoas diferentes
atingem a excelência de formas diferentes. Não tem fórmula única para o sucesso. Não tem 5 passos para dar certo, os 3 passinhos para cá e para lá. Não, Não, não você tem tem. que achar a sua fórmula, né? E cada Uhum. um pode ser excelente dentro do que faz, mas a gente tem que conseguir ter esse entendimento, né? De você falar, puxa, eu sou super bom nisso aqui, eu preciso de ajuda com aquilo. Quem que pode me ajudar nesse sentido, né? Da mesma forma, como a gente pode estar junto, a gente pode estar separado também. Então, vamos buscar estar juntos, vamos liderar com intenção positiva. Talentos são neutros, não tem um melhor que o outro, né? Todos são importantes. E, Uhum. para complementar, um precisa do outro. Nós precisamos uns dos outros, né? Ninguém é Por isso completo. estamos aqui, né? Uhum. Como é que está o nosso tempo, Caleb? Eu tenho medo que outro dia eu fiz uma live que acabou de repente. Então, a gente está aqui, né? Tem mais 8 minutinhos para dar as 9 para o nosso encerramento, Uhum. né? Eu vou aqui responder aqui para o Max, que acho que já foi respondido por escrito, mas talvez ele não tenha visto. Ele perguntou se dá para fazer o teste fora do livro. Então é o seguinte, Ah, eu respondi ali. Uhum. né? A Bel também já respondeu, mas assim, Já. vamos Uhum. só, né, para poder esclarecer. A resposta é: você pode comprar direto no site da Gallup o teste para poder responder sem o livro, tá bom? Uhum. Então, não se preocupe, pode procurar. Depois a gente disponibiliza em Talentos Unidos links e informações para vocês entenderem mais sobre o que a gente falou sobre talentos, para vocês entenderem mais sobre pontos fortes. Temos bastante informação disponível para vocês, tá bom? Então, Legal. fique E tranquilo. vamos falar o que que vem nos próximos dias, Caleb? Sim, sim, Que a gente vai ter, né? que a gente vai ter todo, vai ter todo dia um encontro com dois coaches. Amanhã quem que vai estar com a gente? Então, Quem ganha a amanhã a gente vai gravação e ter o não. nosso amigo Fabrício. O Fabrício está aí, não está? Ah, A gente tem o show! Não Fabrício e perco. tem o Uhum. Rodrigo. Eles vão Legal, falar legal. sobre como usar seus talentos no home office, né? Deve Show ser de uma bola. das realidades, acho que uma coisa Uhum. nova para muitos, né? Como é que a gente pode lidar? Especialmente porque agora, às vezes é mais office home ou é home office, né? A gente não sabe direito como é que estão as coisas, né? E eles Uhum. vão poder trazer um pouco de experiência e também compartilhar um pouco dessa questão, né? De como os talentos a gente vai poder usar e ser agente profissional e Uhum. pessoal, né? Acho que uma das coisas mais bonitas do que a gente tem hoje com home office é que a gente pode deixar as crianças aparecem. Não é para fingir que não Então, tem, então né? amanhã é o Fabrício e o Rodrigo falando sobre home office. Quarto, o que que a gente vai Isso. ter? Vale Então, a pena comprar o livro, Tadeu, tens razão, vale a pena, muito é bom. isso, Ali vale a ele pena mostra comprar o toda livro. a pesquisa, ele mostra tudo como é que foi feito. Eu gostei muito da leitura, vale a pena. Tá, Né? aí na quarta-feira quem é? Isso, daí Quem depois, são? deixa eu ver aqui, deixa eu pegar. Ai, ai, O ai. meu tá no celular e eu não tenho aqui acesso, não anotei também, não Já fiz a vou ler cola. aqui para vocês, né? Agora a idade vai chegando, a memória vai falhando, né? Então, vamos lá. Ui, deixa eu abrir aqui, tá difícil. Obrigada, Bem, só para a gente Cíntia, pelo poder carinho. simplificar, depois vocês olham a programação, né, do que a gente tem aqui no próprio perfil, né, de Talentos Unidos. A Aham. gente vai falar sobre home office. Na quarta o assunto vai ser para as pessoas que estão buscando recolocação, né? Depois na Ah, quinta a legal, gente vai legal. falar, quer dizer, não a gente, né, outra dupla de coaches vai falar Ah, vai ser eu e o sobre, Gustavo na quinta, é sobre verdade, empreendedorismo e empresários, né? empreendedorismo, Como é que os empresários. empresários estão lidando com essa situação? Como é que eu, como empresária, vou poder atuar melhor? Como é que eu posso empreender nesse momento usando os meus talentos? E aí a gente vai dar exemplos que a gente já vivenciou na prática de como é que um utilizou a competição, como é que o outro utilizou a realização e como que a gente pode ter resultados positivos usando talentos. E aí na sexta é sobre o quê? Então, e sexta-feira vai ser para líderes, né? Então, gestores de empresa, alta Show de bola. liderança. Ah, Aí a quarta é a ideia de como Daniela e o trabalhar. Zivinho. Desculpa te É interromper, isso a aí, ó, Daniela Dani. corrigiu ali. Boa, Valeu. Então, na boa, é quarta é Dani verdade, né? E o Zivi. E na sexta, Excelente então, dupla. líderes, né? Eles vão poder trabalhar a questão de engajamento. Como é que a gente trabalha engajamento, pontos fortes? Porque agora é um desafio, né? Equipes remotas. Uhum, Como é que você pode, então, engajar a sua equipe remotamente? Então, essa aqui uhum. é a nossa série, né, de lives para essa semana. Semana que vem a gente vai Legal. entrar mais em detalhes sobre a questão mesmo de desenvolvimento de pontos fortes. Então, aguardem, assistem, né, os episódios aqui de cada dia. É uma horinha, sempre no mesmo Uhum. bate-canal, mesmo bate-horário, né? Talentos Unidos, 20 Isso mesmo. horas. Uhum. Acompanhem nossas duplas. Mandem perguntas antes, compartilhem, né? Quanto mais gente puder receber essa informação, a gente acredita que está ajudando aqui, né? O Brasil como um Sim. todo. Depois vamos deixar disponível também os vídeos para vocês poderem assistir e compartilhar nas outras redes sociais, no YouTube, tá bom? Então a gente pede aqui que vocês ajudem a gente. É um trabalho voluntário, né? Isso aqui eu gostaria de ressaltar, né? A Bel, eu, todos os outros coaches, a gente está fazendo isso para realmente ajudar as pessoas, né? Então esperamos aqui Legal. que vocês possam ser impactados e que possam aí
poder, aliás, possam poder é duro, né? Que vocês possam continuar desenvolvendo aquilo que naturalmente vocês têm de melhor, né? Alguma última mensagem aí, Bel? É isso, vamos unir forças, vamos focar no positivo. As nossas vulnerabilidades a gente já conhece, a gente já sabe que a gente é frágil como ser humano. Vamos agora buscar a nossa força para poder vencer essa crise de uma forma realmente positiva, impactando de uma forma positiva na nossa vida e na vida das outras pessoas, para que quando acabar isso, a gente vai ter saído muito melhor do que a gente entrou. Um beijo, Fantástico. obrigada pela companhia de vocês e até amanhã, então, com a próxima turma. Legal, gente. Obrigado, boa noite. Descansem bem, tenham paz e apareçam amanhã para assistir o próximo programa. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau.